Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja assim, tudo bem, que esteja aproveitando bem os estudos, tudo que eu estou trazendo aqui no meu canal, tudo que a galera de outros canais traz para vocês. Mas hoje eu estou vindo por um motivo muito especial, muito mesmo, tá? Um dos vídeos meus assim que fez mais sucesso, que eu chamo de área churada em segundos, algo que muita gente me perguntou como que se fazia, por que que funcionava aquela técnica que eu utilizava e que eu propus uma meta de likes até que para um canal pequenininho como o meu, meio abusada, né? 500 likes eu traria a demonstração. Essa meta já foi atingida há algum tempinho, por uma falta de tempo ainda não tinha trazido essa explicação, mas estou aqui hoje pagando minha dívida, beleza? Então vou mostrar para vocês por que esse método funciona e vocês vão se espantar, porque os motivos por trás dele são muito simples, beleza? Tem um teoremazinho que eu já coloquei aqui no meu canal, que eu expliquei que você deve voltar nele para entender, mas fora isso, gente, nada demais. Vamos ver? Então, primeiro, para você que não assistiu esse vídeo, assista, eu chamo de área churada em segundos, mas eu vou dar uma molezinha aqui para vocês. Eu vou fazer uma questão pelo método, só utilizando ele mesmo, sem explicar ainda de novo, para que você possa entender qual é a minha motivação da explicação de hoje. Então, imagine essa situação aqui apresentada a vocês, onde eu tenho aqui os segmentos 2 e 12, 10 e 5. E aqui nesse meu triângulo eu tenho essa área churada que eu quero calcular, que é o ponto de encontro dessas três sevianas que são concorrentes nesse ponto. E eu mostrei um método muito maneiro para a galera, que era o seguinte. Primeiro você calculava um cara que eu chamava de fator base. Qual foi o macete que eu mostrei para o pessoal para calcular esse tal fator base? Tá? O meu fator base eu fazia assim, eu falava, ó, procura o segmentozinho da lateral que está mais perto da tua área churada, né? O 5, tá? Aí você tem esses 4, 5, 10, 12 e 2. Você vai fazer algo que eu chamava de multiplicar cruzado, que é assim, ó, o 5 com o 12, o 2 com o 10, tá? Então, ó, 5 vezes 12 é meu numerador, ó, 5 vezes 12, 60, aparece aqui no meu numerador. 2 vezes 10, 20 era o meu denominador. Então, por enquanto, o que está aparecendo aqui para mim? 60 sobre 20, 3. O que significa esse 3 para mim? Ele ainda não significa nada. Aí eu falava assim pro pessoal, ó, nessa fração que apareceu aqui, que é 3 sobre 1, vocês façam o seguinte, ó, por enquanto continhas básicas. Peguem o numerador e somem ao denominador. E ficaria assim, ó, 3 sobre 1 mais 3, tá bom? 3 sobre 1 mais 3 é 3 quartos. E o que eu chamava de fator altura na minha questão, fator base, perdão, é esse 3 quartos. Quer dizer que esse pedacinho daqui é 3 quartos da base total. Eu falava para o pessoal fazer isso rapidinho, tá? Feito. Aí vem agora o que eu chamo de fator altura. O que é esse fator altura para mim? O fator altura eu falava para o pessoal fazer assim, ó, pessoal, vai lá, divide esse cara por esse, ó, nas laterais, as sevianas laterais, ó, 12 dividido por 2, aí seria a sua primeira conta. Aí divide o 10 pelo 5, são as outras duas sevianas laterais, 10 sobre 5, e some uma unidade. Beleza? Feito isso, faz a continha. Vai ficar 6 mais 2 mais 1. Quanto que é 6 mais 2 mais 1? 9, né? Que é 9 sobre 1. O teu fator altura seria o inverso desse resultado. Então, fator altura, 1 nono. São aquelas questõezinhas que adoram cobrar em Olimpíada, nem em prova militar. Essas áreas achuradas com sevianas. E eu falava para você que a questão tinha morrido quando você fez isso. Assim, né? A tua área, né? Essa área que está aqui achurada, considera que essa área toda é S. Ela passaria a ser, ó, fator base, 3 quartos, fator altura, 1 nono do S. Seria isso aqui. 3 quartos vezes 1 nono, simplifica isso aqui com isso, vai dar 3. E no final das contas, isso aqui seria S sobre 4 vezes 3, 12. Eu afirmava para vocês que isso dali era S sobre 12. Quando lancei esse vídeo, a galera gostou muito. E eu propus, né, essa meta de likes atingida. E eu tô aqui hoje para explicar por que isso funciona. Então, de novo, eu fiz mais um exemplo, não está explicado ainda. Vamos lá. Quais são as três coisinhas que eu vou abordar com vocês? A primeira é um conceito prévio muito básico. Isso aí vocês sabem desde o fundamental de vocês, lá quando você viu a área de triângulos pela primeira vez. A área de um triângulo, como que ela é calculada, gente? Ela nada mais é que o produto da base pela altura dividido por 2. Isso aí todo mundo sabe. Sendo que, num outro triângulo, eu posso sempre escrever essa base desse triângulo em função dessa, não posso? É um fator multiplicado por ela. Do B para essa não pode ser um K1 vezes B? E dessa altura para essa não pode ser um K2 vezes H? Então, meu K1 é o fator base, né, o fator que está multiplicando a base, e o K2 é o fator que está multiplicando a altura. Quanto que é a área desse triângulo? Né? O produto da base dele, que é K1B, pela altura dele, que é o K2 vezes H, sobre 2. Não ficaria assim? Olha o que eu quero que você note. Que isso aqui, na verdade, que está surgindo para você, eu escrevi aqui em cima pela falta de espaço,
É K1, K2, B vezes H sobre 2. Mas o que é B vezes H sobre 2? S. Então, na verdade, quando eu consigo relacionar dois triângulos, a base de um triângulo em função do outro e a altura de um triângulo em função do outro, eu consigo relacionar uma área em função da outra. Então, nesse caso, essa área K1, K2, S. Não é exatamente o que eu estou fazendo aqui? Fator base, fator altura vezes S. Então, entendido isso? Se você entendeu isso, falta você entender por que da conta do fator base e o porquê da conta do fator altura. E vai estar explicado o teorema, beleza? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam o fator base. O fator base, gente, foi um jeito diferente só de eu escrever o chamado teorema de Ceva, né? É o chamado Ceva arrumado que eu estou fazendo aí para vocês, só para ficar no olho, uma coisa mais visual mesmo. O teorema de Ceva era o seguinte, gente, de uma forma bem simples. Escolhe qualquer um dos segmentos aqui formados. Por exemplo, escolhi o A, tá? O teorema de Ceva diz, eu posso girar em qualquer sentido que eu quiser, no horário, no anti-horário. Eu estou com 6 segmentos formados pelas sevianas concorrentes, não estou? O teorema de Ceva diz que se eu pular de 2 em 2, ó, A, C e E, eu não estou pulando sempre 2? E pegar o outro trio que sobrou, o B, o D e o F, o produto é igual. É um teorema básico de geometria plana, o teorema de Ceva. Então, nessa questão, eu sei que o produto A, C, E é igual ao produto B, D, F. Beleza? Aí eu só dei uma arrumada nisso, eu fiz uma outra roupagem para ficar visual na hora de fazer a conta. A vezes E eu deixei de um lado, dividido por B vezes F. Eu trouxe o B e o F dividindo. Do outro lado ficou D sobre C. Não ficou assim? Só que D sobre C, gente, não representa ainda a fração ocupada pelo D na base. A fração ocupada pelo D na base, a base toda mede quanto aqui, gente? Essa base toda, na verdade, ela mede D mais C. Então, a fração que o D ocupa na base deveria ser D dividido por D mais C. Aí eu apliquei uma regrinha, né, uma propriedade básica de aritmética que diz o seguinte. Quando eu tenho uma fração, uma igualdade entre duas frações, se eu somar o numerador de uma ao denominador, eu tenho que fazer com da outra para manter a igualdade. E foi o que eu fiz. Ó. Então, ó, aqui eu não quero que apareça um D embaixo. Então, aqui eu vou colocar esse AE embaixo também. Ó. AE sobre AE, B mais F. Então, somei do numerador no denominador. É igual a D sobre D mais C. Porque esse cara daqui é a proporção da minha... É a parte da base que o D ocupa, né? É o chamado fator base. Então, gente, olha o que é o fator base. O fator base, ele nada mais é que fazer o produto cruzado, ó, o AE com BF. Não foi o que eu fiz aqui, o AE com BF? E depois desse resultado, eu pegar o numerador e somar embaixo. Vê se não foi isso que eu fiz lá, gente, ó. 5 vezes 12, 2 vezes 10. 60 sobre 20 deu 3 sobre 1. O que eu te falei para fazer? Pegar o numerador e somar embaixo. Ó. É pegar o AE e somar embaixo. Por isso que esse cara deu 3 quartos e por isso que ele corresponde sempre ao fator base. Compreenderam o que eu fiz? Então, eu transformei apenas em algo visual para vocês, mas por trás disso tem o teorema de Ceva. Tá aí explicado, tá? E vem a última parte da explicação. Se eu já sei que K1, K2, S está certo, se eu já entendi que o fator base, que é meu K1, está explicado, falta entender o K2, que é o fator altura. Aí eu vou te propor uma coisa, tá? Eu falei numa playlist aqui no meu canal chamada Aprofundamento de Geometria Plana no Teorema de Van Albiel. Aí eu peço que você volte lá e veja esse teorema, porque ele está demonstrado aqui no meu canal. Eu vou utilizá-lo, tá? Eu apenas também dei uma roupagem diferente ao Teorema de Van Albiel para vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é um H1, isso aqui é um H, tá? O meu fator altura, né, a razão entre o H1 e o H. E eu quero que vocês notem o seguinte, gente. Tem uma semelhança muito básica aqui, ó. Tá vendo esse triângulozinho aqui do H1PN? Ele é reto aqui, não é? Isso é um ângulo reto. Assim como aqui também é reto, porque são alturas. Então, esses dois triângulos de altura H1 em vermelho e H em verde são triângulos semelhantes. Ninguém duvida disso. A razão entre as alturas, então, não vai ser a razão entre as hipotenusas? Então, a primeira coisa que eu poderia escrever para vocês é o seguinte, ó. Que H1 está para H, assim como o PN, a hipotenusa do grande é quem? O BN. Concordam comigo? A razão entre as alturas é a razão entre as hipotenusas. Ficaria assim. Então, isso ninguém tem dúvida, é uma semelhança muito básica. E esse H1 sobre H que eu estou encontrando aqui para vocês é o chamado fator altura, concordam? É a fração da altura que meu H1 ocupa, é o H1 sobre o H. Tá, mas como que eu cheguei naquela conclusão das minhas contas? Vamos ver. O teorema de Van Albiel, gente, para quem não lembra, ele é o seguinte, eu vou falar dele objetivamente, para vocês entenderem. Ele diz o seguinte, ó, imagina aqui, tá vendo esse triângulo? Aqui não tem uma seviana cortada por outras duas concorrentes aqui?
Ele diz que a razão desse segmento PB para esse segmento PN, ó, PB sobre PN é a soma dessas duas razões, ó, BQ sobre QA e BM sobre MC. Foi demonstrado aqui na nossa playlist, tá? Volta lá, isso é muito importante. Então tem aqui, ó, que PB sobre PN é a mesma coisa que BQ sobre QA mais BM sobre MC. Teorema de Van Albel. Tá aí. Ou seja, né, o que eu quero, na verdade, encontrar é o meu H1 sobre H. H1 sobre H não é PN sobre BN? Já escrevemos isso aqui embaixo, que é a semelhança. Ninguém vai se importar se eu escrever isso como um inverso, não vai? 1 sobre, né? Estou escrevendo o inverso da minha fração, BN sobre PN. Matematicamente, isso aqui continua igualzinho que está anteriormente. Eu inverti apenas. O que é BN sobre PN? Eu posso abrir esse BN sobre PN da seguinte forma. Isso daqui é 1 sobre PB sobre PN mais 1. Vamos ver se vocês concordam comigo. PB sobre PN mais 1, ó, PN, faz MMC, não vai ficar PB mais PN em cima? O que é PB mais PN? Não é o BN? Então ficaria BN sobre PN. Eu apenas abri desse jeito, tá? Mas, para poder concluir, chegar onde eu quero, o que é PB sobre PN? Pelo teorema de Van Albel, o que está ali em cima? Então isso aqui ficaria igual a quanto? 1 sobre, aí viria aqui, ó, BQ dividido por QA mais BM dividido por MC mais 1. Não ficaria aparecendo isso daqui no teu denominador? Tá? E esse cara H1 sobre H é o chamado fator altura. Vê se não bate, gente, com o que eu fiz na minha questão. Olha o que eu pedi para vocês fazerem. Que vocês calculassem, né? Ó, esse sobre esse, que é o BQ sobre QA. Esse sobre esse, que é o BM sobre MC. E somassem 1, não foi o que eu fiz aqui? Depois de somar 1, o que você faz? Você inverte. Não é exatamente o que está aparecendo aqui. Então, quando eu parto do teorema de Van Albel, eu entendo que o processo de cálculo desse fator altura é esse. Só que tudo isso, gente, dentro de uma questão, fazer tudo isso passo a passo, te daria muito trabalho. Fiz muitas questões dessas já na vida, de triângulos com essas áreas, né? E eu fiquei pensando, e chegar no método que você pudesse fazer mais visualmente. Mas observe, gente, eu sou completamente contra as decorebas sem sentido. Eu coloquei isso mais para instigar vocês a entenderem de onde eu estava tirando a ideia, para que você corresse atrás e estudasse esses conceitos prévios básicos, que estudasse um SEVA, que estudasse essa questão do teorema de Van Albel, para entender que é apenas um atalho formado por coisas muito importantes da matemática. Então, entenderam, gente? Os 3 passos a serem entendidos, só estou recapitulando. A minha área eu não faço fator base, fator altura vezes S. Primeiro aqui eu te expliquei por que isso funciona. Porque quando eu quero calcular uma área em função da outra, eu escrevo uma base em função da outra e uma altura em função da outra. Beleza. Mas, Yuri, por que mesmo que funciona o fator base? O fator base funciona devido ao SEVA, que eu te expliquei por quê. E o fator altura ele funciona devido ao teorema de Van Albel, que eu também te expliquei aqui. Tá? Eu apenas mastiguei a coisa para você e te dei prontinha para você utilizar. Ok, galera? Espero ter pago bem a minha dívida aí. Sei que estava em débito com vocês há muito tempo. Espero que continuem curtindo o canal, que esse ano vai ter muita coisa boa aí pra gente. Um grande abraço.